falou que os dois credos eles têm origem bem antigas, lá do século terceiro, século quarto. Eles não foram criados do nada, do acaso, eles só foram uma forma de formalizar o que a igreja já acreditava há muito tempo. O credo, de sendo constantinopolitano, ele veio para combater a heresia ariana, que dizia que Jesus não era o próprio Deus, porque como que Deus poderia ser um homem? E aí, nos dois concílios de Nicéia e de Constantinopla, que tiveram 60 anos de diferença entre um e outro, esse texto foi formulado. E o que é importante a gente falar sobre isso, e até para trazer alguns pontos aqui importantes sobre a fé, tá? Nos concílios, nenhuma novidade é criada pelos membros do concílio, pelos membros da igreja que estão no concílio. O que os concílios fazem? Os concílios são reuniões do magistério da igreja, ele quer falar um pouco melhor sobre o que é o magistério da igreja, desse corpo do magistério da igreja, para discutir temas que a igreja está debatendo. Em que sentido? Existe uma verdade que é falada ao longo dos séculos, ou do tempo, independentemente de quanto tempo seja, e existe alguém ou um grupo de pessoas dizendo o contrário. O que a igreja do conselho vai debater? Quem está certo. E que se um lado ou outro estiver certo, o porquê aquilo está certo. E gera-se esse documento. E é isso que o concílio faz. Nos concílios são afirmados os dogmas. O que é o dogma? É uma verdade de fé, uma verdade absoluta de fé. Que se nós, que professamos a fé católica, não acreditamos em algum desses dogmas da igreja, nós não estamos em comunhão com a igreja. Então, o que é isso? Se eu não acredito em algum dos artigos que estão no credo, por exemplo, eu não estou em plena comunhão com a igreja, então eu preciso rever a minha fé. Porque tudo que está ali é uma verdade fundamental da nossa fé, que foi afirmada a partir desse estudo, por exemplo, do Concílio de Nicéia e de Constantinopla. Beleza? Então, sempre que a igreja fala de algum dogma, ela está esclarecendo um fato que ela já acreditava antes. Muita gente questiona alguns dogmas marianos por eles serem mais recentes. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição foi agora do século XIX. Por que aconteceu? Porque tinham movimentos, entre aspas, dentro da igreja, negando a castidade de Maria, negando que ela realmente não tinha pecado. Então, o que o Nono fez? O Nono foi, estudou o tempo e falou: não, a verdade é que a igreja sempre acreditou é esta, que Maria foi sempre virgem, Maria é imaculada. Então, nunca existe uma criação de um dogma novo. O que existe é uma confirmação de que aquilo é uma verdade absoluta que já foi, que vem sendo professada por todos os séculos. E quando a gente fala isso, a gente tem que entrar num outro tema ainda sobre o magistério da igreja, que é super importante para a gente entender esse fio condutor da igreja como sendo una. Nenhum papa pode também, por uma canetada, mudar a fé da igreja. Então, não existe nenhum documento papal que contradiz o documento anterior de outro papa. Quando a gente está falando de fé. O Papa ele pode emitir uma opinião. O Papa pode falar de questões de pastoral e ter uma tratativa pastoral diferente da outra, porque vai ter carisma diferente do outro. Francisco era um jesuíta, Leão é um agostiniano. Eles têm formas de viver a fé com carismas diferentes. Então, a forma que Francisco lidava com as pessoas e com a imprensa e o jeito que ele passava a fé era o dele. Leão vai ter uma outra forma, Bento tinha uma outra forma, João Paulo II tinha uma outra forma. Mas a fé que eles acreditam é a mesma.
e eles nunca vão se contradizer. Isso é um pouco complicado para quem está fora da igreja entender. E com o Papa Francisco, isso foi muito transparente, essa dificuldade das pessoas entenderem. Muita gente tratava Francisco como um possível Papa de esquerda. Tanto pessoas de dentro da igreja como de fora da igreja. Só que tem um erro fundamental nessa classificação. Isso é pegar uma classificação política e jogar dentro de uma instituição religiosa, que não é política. Existe política dentro da Igreja Católica, lógico, existe política no sentido de poder dentro e hierarquias, mas ela não está dentro do espectro político da sociedade civil. Então, quando você fala que o Papa Francisco é um Papa de esquerda, o que as pessoas no mundo estão querendo dizer? Que ele é um Papa, que ele é a favor do aborto, que ele vai falar que o casamento gay é algo válido pela igreja, ele vai falar de várias dessas questões. Sendo que, na verdade, o que ele está querendo dizer, o que o Papa Francisco ele tinha que aproximava ele, teoricamente, da esquerda? Um desprendimento, por exemplo, com o dinheiro, de coisas, uma aparência mais humilde no que o mundo chama de humilde. Por exemplo, ele usa um sapato, a cruz não era de ouro, o anel pescador também era diferente, ele tirou algumas vestes que ele não gostava da imagem. Então, isso gera uma confusão porque as pessoas olham para dentro da igreja querendo que ela seja igual ao mundo. E qual é a expectativa que tivesse? Que o Francisco tratasse certos temas que ele não tratou. Muito pelo contrário, sempre afirmou da união do homem e da mulher, do aborto, sempre foi corretíssimo, como todos os outros papas, com questões de dogma. E isso nunca vai mudar. E, por exemplo, o papel da igreja é falar da fé, é falar do dogma. Essa semana deu muito não, né? Deu um certo rebuliço aí, e Papa Leão ter falado que eles têm que se preocupar com o evangelho, não com a paz do mundo. E é isso mesmo. Por quê? O Papa, ele é o responsável, ele é o fiador ali da palavra de Deus. Ele não tem que resolver necessariamente todos os problemas do mundo. As pessoas confundem muito isso. Ele tem que passar a mensagem de Deus para o mundo inteiro. Os problemas vão continuar, porque as pessoas, o ser humano, ele erra, ele peca, mesmo que ele saia da palavra de Deus, ele vai cometer atrocidades. Mas essa não é a preocupação da igreja. A preocupação da igreja sempre foi, sempre será, não passar a palavra de Deus. Beleza? Pessoal que está de casa, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, tem uma mãozinha aí se vocês querem falar, que aos poucos eu vou vendo, tá bom? Beleza, vamos seguir. Então, fiz essa introdução, por quê? Para a gente crer no credo, a gente tem que entender de onde que vem a nossa fé. Tá? E a gente tem dois aspectos fundamentais da nossa fé. A gente tem uma fé subjetiva e uma fé objetiva. Tá? O que é a fé subjetiva? É, é, uma, é um sentimento, digamos assim, vou falar de uma forma mais simples, de que eu tenho que acreditar. Então é algo que vem de dentro, que a gente chama de uma verdade infusa pelo Espírito Santo, que todo batizado tem, de que eu pertenço a algo que não está aqui, eu pertenço a Cristo. Então eu tenho algo que me move, é um querer que eu tenho a acreditar. Isso é a fé subjetiva. E tem a fé objetiva, que são os atos concretos que eu acredito, as coisas que eu de fato acredito. Então, um é a vontade de acreditar e outro são as coisas que eu acredito. Uma, ela é um dom infuso pelo Espírito Santo, o outro é uma atividade minha de buscar conhecer e acreditar e acabar vivendo tudo aquilo ali. Se eu tenho só uma ou só outra, a minha fé ela está capenga. Então, eu preciso alimentar essa fé infusa, eu preciso pedir sempre o dom de Deus de acreditar cada vez mais, e eu preciso saber e conhecer aquilo que eu estou acreditando, porque se eu não buscar conhecer, em algum momento eu vou entrar em dúvida. Então, eu já falei isso algumas vezes aqui, a gente só ama o que a gente conhece. Se eu não conheço a fé católica, e eu tenho só esse sentimento, essa noção
de acreditar, de conhecer, de querer estar perto, de fazer parte, em algum momento que eu for questionado, seja diretamente por uma pessoa, por uma situação na minha vida, ou de eu estar em algum momento, eu estiver na missa, estar proferindo credo, por exemplo, a minha fé, e eu não tiver a segunda parte da fé concreta, eu vou ter um grande problema ali para lidar com essa dúvida. E a verdade também é verdadeira, o fato também é verdadeiro por outro lado. Se a minha fé ela é 100%, digamos assim, processual, vou decorar o catecismo, vou saber tudo de cor, salteado, mas sem uma parte devocional, sem a oração, sem a proximidade do meu coração com Deus, em algum momento esse aqui fica vazio, viram obras pelas próprias obras, e também não se sustenta. Por que que não se sustenta? A salvação do homem, ela só acontece por graça de Deus. Se eu fico refém das minhas próprias ações e daquilo que eu estudo e daquilo que eu acredito, em algum momento eu vou cair e eu não vou ter que me levantar. E isso é verdade na nossa vida cotidiana e é verdade na vida dos santos. Fazendo um parênteses aqui, na evolução da vida dos santos, tem uma coisa que eles chamam de deserto espiritual. Muitos santos passam por isso, porque eles têm momentos, depois de anos de conversão, que eles ficam assim, anos, sem sentir uma verdadeira presença de Deus. Santa Teresinha passou por um deserto, São Francisco de Assis passou por um deserto, São Padre Pio passou por um deserto, vários santos passaram por esse deserto. E todos relatam que São Teresa d'Ávila passou por um deserto, e eles relatam como períodos muito difíceis, que, beleza, né? Eles têm um conhecimento, eles já passaram no momento do primeiro encontro, já têm uma vivência, mas sem essa fé, esse dom, esse exercício de continuar pedindo a fé, tudo que eles viveram até aqui não ia valer de nada. Porque a graça de Deus continua atuando, se a gente continuar pedindo. Então, esse período é um período de grande provação que os grandes santos passam por ele. Então, se os grandes santos passam por ele, quem somos nós? Para eventualmente não ter momentos de dificuldade, de vazio de Deus, e só a própria oração que vai curar isso. Tá? Só a própria oração que vai nos dar força para fazer passar por esses momentos. E aí nós vamos falando disso tudo, de que é a fé, de que são os dogmas. Eu estou falando disso tudo por quê? Para a gente acreditar no credo apostólico, nessa profissão de fé, a gente tem que ter, tanto pela fé infusa quanto pela fé objetiva, uma certeza da onde vem a nossa fé. E a gente tem três fontes de fé, tá? A gente tem, vamos simplificar, algumas, tá? A Bíblia, e aí a gente está falando aqui da palavra de Deus. E a gente tem a igreja. E a igreja é quem, vamos falar assim, é a guardiã, boa noite, da palavra de Deus. O que isso significa? Deus se revelou em Jesus. Ele foi a própria revelação depois dos profetas que passaram anos falando da vida dele. Quando Jesus estava na terra, quando ele era homem, ele escolheu 12 apóstolos. Dentre eles, um como líder deles, para serem mais próximos a ele e anunciarem a palavra. Isso é claro para todo mundo? Então, eu estou falando aqui dos 12 e de Pedro. A Pedro, ele falou, você vai ter as chaves que vão ligar. E são duas, tá? A chave está no plural, são duas chaves.
que tudo que ligares no céu, na terra, será ligado no céu, e desligares na terra, será desligado no céu. Quais foram essas chaves que Pedro recebeu de Deus? Um é a chave da palavra e a chave do sacramento. Em que sentido? Na ausência da pessoa de Deus na terra, esses 12 aqui, liderados por Pedro, iam seguir, passando para o mundo, a palavra de Jesus. E a partir desses 12 aqui, foram sendo nomeados outros. E a gente vê isso com Atos dos Apóstolos. Depois da morte de Pedro, quando é o líder que é Pedro, quando Pedro morre, os 12 elegem um outro. E assim sucessivamente. Até o Papa Leão. Ininterruptamente. Desde Jesus, nós seguimos a mesma tradição apostólica. Então, quando eu falo que a igreja é a guardiã da palavra de Deus, eu estou afirmando que essa revelação aqui que se encarnou em Jesus, ela passou, essa palavra foi passada direto para esses 12 caras aqui. E esses 12 aqui foram passando essa palavra para frente. E a gente vê muito claro no Atos dos Apóstolos como que a igreja primitiva começava a se organizar. Falava de diáconos, falava de presbíteros, falava de bispos, dava atribuições a cada um deles, falava de como Deus tinha escolhido as pessoas que eram nomeadas em outras comunidades. E isso foi acontecendo. Esses 12 aqui foram sendo. Quando depois que Judas morre, é eleito mais um, em lugar de Judas, ele continua esses dois. E vai cada um para um canto. E a igreja vai sendo levada na força dos dois. Tanto que a gente acredita, né, como dogma, usando esses termos, que a revelação se acabou quando esses 12 aqui morreram. E aí não existe mais a revelação direta sendo passada. Aí a gente tem a igreja subapostólica, que são aqueles que viveram com os apóstolos. A igreja apostólica é a igreja que viveu com Cristo. Depois tem a subapostólica, que viveu com os apóstolos. E aí, por diante, vai seguir até hoje. Só como exemplo, não sei se todo mundo sabe. O Brasil, hoje, só é uma nação católica por causa de São Tiago. Porque São Tiago foi fazer missão, logo depois da morte de Jesus, na Península Ibérica. E fundou a fé daquela região. Tanto que tem Santiago de Compostela até hoje, que é um grande lugar de peregrinação, onde inclusive acredita que está o cálice da última ceia lá. E a fé daquela região da Península Ibérica, da Espanha e Portugal, é a fé que foi trazida para o Brasil. Então, assim, nós somos uma nação diretamente ligada com aquilo. E isso nos difere muito dos protestantes. Porque os protestantes acreditam apenas na Bíblia como sendo a fonte total de fé, sem, entre aspas, intermediadores ali, e cada um vai ter a sua interpretação, e cada um vai levar um canto à fé. Por isso que nós temos hoje incontáveis denominações cristãs. Cada momento surge uma nova. Isso vem lá de Lutero, Zwingli, no século XVI, que eles começaram a questionar alguns pontos. Lutero, inclusive, era um agostiniano. Muita gente acredita que nunca tinha tido um Papa agostiniano por causa dessa herança de Lutero, tinha um medo de nomear um outro agostiniano pelo Papa, que começou a questionar muitas coisas. Lutero tinha muita dificuldade com a questão do perdão. Ele era muito escrupuloso, ele se confessava por horas, todos os dias, e não entendia essa questão de ter que pedir para o padre o perdão. Tinha a questão do casamento, tinha a questão de entender, no final das contas, o poder, digamos assim, transferido de Deus, de Jesus para um sacerdote. Então, ele questionava muitas dessas coisas que nós acreditamos desde sempre. Então, se a gente acredita que na última ceia aconteceu a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio católico, a gente acredita que isso acontece até hoje.
Faz sentido? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pessoal que está de casa, alguém tem alguma dúvida que fala alguma coisa? Vou seguir então. Isso aqui, pessoal, como eu falei com vocês, a revelação acabou quando os apóstolos morreram, porque eles eram os fiéis signatários, digamos assim, da palavra de Deus. Sem problema. Então, se hoje tem um concílio novo, o Papa Leão vai declarar um novo dogma, não pode contradizer nada que já foi dito antes. Por quê? A fé que nós cremos é a mesma fé da época de Jesus. A nossa fé é a mesma. O que o dogma, o dogma, o concílio vai fazer? Ele vai esclarecer para nós alguma dúvida de fé que aquele tempo específico vai ter. Vamos supor, começa uma discussão maior do que existe hoje sobre o aborto. E aí a igreja começa a ter movimentos dentro da igreja falando que o aborto é possível. Isso nunca vai acontecer, tá? Estou criando um caso hipotético aqui. E aí o Papa Leão fala assim, ó, melhor a gente fazer um concílio para unificar a visão da igreja e soltar um documento para falar se o aborto é permitido ou não é permitido. Esse documento não pode falar que o aborto é permitido. Porque ele iria contra tudo que a igreja desde Jesus vem falando. Entendeu? Ah, Gabriel, mas e o Concílio Vaticano II? Não mudou muita coisa? Sim e não. Vamos lá. O Concílio Vaticano II, ele mudou aspectos pastorais. Ele mudou como a liturgia é executada, como a fé é transmitida. Ele não mudou o que é transmitido. Ele não mudou o significado da missa. Ele não tirou as partes fundamentais da missa. Mas ele mudou a forma que tudo isso é passado para o povo, numa tentativa, que aí vai ter gente que vai discutir se foi uma tentativa com erro ou com êxito. Da tradição que está incluída aqui na igreja. Né? Que dentro da igreja a gente tem a tradição e o magistério. Por isso que eu dividi em três e em dois. E o magistério. E o magistério. O que é a tradição? É o que a igreja vai sempre vivendo. O que é o magistério? São os documentos que a igreja vai escrevendo para formalizar tudo que ela vive. Então, o Vaticano II ele alterou a forma que essa tradição e esse magistério são passados. Mas ele não alterou a tradição e o magistério, muito menos a Bíblia. Ah, mudou o calendário do turno. Mudou para adequar um pouco melhor as datas, com o mundo do jeito que estava hoje, enfim. Tirou do latim, que é a língua de sempre da igreja. Tirou, tem ônus e bônus isso daí. Hoje as pessoas sentem mais parte da missa do que antigamente. Tende-se a romantizar muito a missa antiga, mas a verdade, quando você fala de pessoas que viveram naquela época, ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Então, tem sempre seus dois lados. Eu estou batendo muito nisso porque hoje em dia é muito comum. Está tendo uma defesa muito fervorosa da missa que a gente chama de missa tridentina. Eu sou um fã da missa tridentina, mas eu sei que ela não é uma missa para todo dia. Ela é uma missa, na minha visão, e é um pouco que o próprio Papa Francisco colocou no documento falando sobre isso, para ocasiões especiais, momentos especiais, porque ela segue um calendário diferente, a liturgia é um pouco diferente, as religiões são as mesmas, enfim, tem várias particularidades. Mas hoje muita gente defende com ferro e fogo, e aí tem inclusive discussões de movimentos que são católicos, se eles estão ou não em comunhão total com a igreja por causa disso. Muita gente fala que o Concílio Vaticano II não foi válido. Se ele não foi válido, a eleição de nenhum Papa depois de Paulo VI foi válida. Então, assim, vai ter um outro concílio para isso? Não, acho que não precisa, porque é um povo muito pequeno ali fazendo um barulho.
Mas esse pessoal, a gente chama que eles são apóstatas. O que é isso? O que é apostasia? Eles se afastaram da fé. Eles ainda não são heréticos que negam a fé, mas eles são apóstatas. Eles estão afastados da fé. Então, nós cremos na Bíblia, na tradição e no mistério, né, que é na igreja, que é a mesma desde sempre. E o que essa igreja fala que nós temos que acreditar? Que aí que entra o credo. O credo apostólico, ele tem 12 artigos. E, gente, assim, a gente não acredita em numerologia, mas os símbolos são muito importantes na igreja. Então, vocês vão ver muitas coisas com o número 3, com o número 4, com o número 7 e com o número 12. Não é à toa. São as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, enfim, 12 artigos da fé. E o primeiro artigo da fé é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que esse artigo quer dizer? Ele tem uma ligação, olha, o primeiro artigo, né? Primeiro artigo. Creio em. Começa com crer em Deus Pai. Esse Deus Pai, ele é todo-poderoso, e Criador do céu e da terra. Qualquer semelhança com o primeiro mandamento não é mera coincidência. Assim como nos 10 mandamentos, o mais importante é acreditar em Deus sobre todas as coisas, a nossa profissão de fé começa que eu creio em Deus Pai. O que é o Deus Pai? É o Deus que criou tudo. As coisas visíveis, que é a terra, e invisíveis, que é o céu. E por ele ter criado tudo isso, eu sei que ele é todo-poderoso. No credo constantinopolitano, esse artigo aqui ele é mais longo. Ele fala: creio em um só Deus, Criador das coisas visíveis e invisíveis, luz da luz, enfim. Quando eu falo Deus Pai, acho que a gente abordou isso um pouco no outro credo. O Pai aqui, ele tem muito mais uma função para aproximar o homem dessa imagem de um Deus superior do que, de fato, diz sobre a relação das três pessoas da Trindade. Não existe uma filiação de Jesus com relação ao Pai no sentido de subordinação. Lembra quando a gente viu o quinto mandamento? De respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe? Que a gente falou que o filho deve respeitar o pai, que o pai tem poder sobre o filho. Essa relação não acontece com Deus Pai e Deus Filho. De filiação no sentido de subordinação. Eles são um só, com três manifestações. Tá? Quando Jesus vem à Terra, ele está executando ao mesmo tempo a vontade do Pai e a vontade dele. São questões complexas. Só que ele faz a vontade do Pai, ele fala: Pai, que seja feita a sua vontade, porque também a gente não pode esquecer que ele tinha 100% humano. Sendo 100% humano, ele tinha liberdade de escolha ali naquele querer dele. Ele não era apenas um Deus de filme, assim, que só vai fazendo as coisas que ele quer, um super-homem. Ele tinha a realidade humana, ele sofreu, era necessário ter essa realidade. Então, por isso que tinha essa questão de parecer que ele estava abaixo de Deus Pai. Mas não existe esse ranking de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existem manifestações diferentes. E a gente coloca para a gente em Deus Pai, porque é mais fácil para a gente relacionar essa ideia de alguém superior e que gerou a vida. Assim como o nosso Pai nos deu a vida, Deus também nos deu a vida. Só que esse Deus ele é tão poderoso. O que significa ser todo poderoso? Deus ele é onisciente, ou seja, ele vê tudo. Ele é onipotente, ou seja, ele pode tudo. E ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Em que sentido?
Isso te conecta com o conceito que eu passei para vocês na aula passada da eternidade. O eterno sempre existiu e sempre vai existir. E o eterno ele está fora do tempo, certo? Então ele não está submetido a esse tempo cronológico que a gente vive. Então Deus, por ele estar fora dessa realidade, ele não está preso aos limites materiais que nós vivemos. Assim como nenhum dos santos ou nenhum dos seres angélicos também está limitado na matéria em que nós vivemos. Por isso Deus consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, vendo tudo que acontece, sabendo de tudo que está acontecendo e do que irá acontecer. A gente, pelo menos eu, já tive momentos de dor de cabeça pensando, principalmente na onisciência de Deus, tentando entrar muito a fundo nisso que, na verdade, é um mistério. E tudo que é mistério, como a Trindade é um mistério, é impossível de ser explicado apenas com a fé objetiva. A gente precisa da fé subjetiva, ou seja, desse dom de Deus para acreditar. Porque chega no momento que o nosso raciocínio não tem a capacidade de explicar o que está aqui, essa verdade que a gente vê. O nosso vocabulário, a nossa lógica humana, eles são limitados para algumas verdades que são transcendentes, ou seja, elas não estão no nosso limite, elas ultrapassam o nosso limite. E para a gente meditar nisso, a gente precisa da revelação. Então, tudo vai se conectando. Então, esse Deus é todo poderoso, ele criou o céu e a terra. Em que momento? Sempre. Desde o princípio. Deus criou. Vamos botar assim. A história, do jeito que ela é narrada, o céu já existia antes da criação do mundo. Então já existiam seres invisíveis. O que são seres invisíveis? Os anjos, principalmente. Os santos, depois, a alma é invisível. Deus é invisível. Mas a maior parte do mundo que a gente não vê criado por Deus é um mundo angélico. Tá? Sem querer entrar em muitos detalhes sobre características dos anjos, acho que a gente vai ter tempo suficiente para ter uma aula só sobre anjos. Existe, assim como em tudo na igreja, existe uma hierarquia dos anjos, que são 9 coros celestes, dos serafins até os querubins, não, até os anjos. Então, o serafim é a hierarquia maior, os anjos são a hierarquia menor. Cada hierarquia tem a sua função, e eles são distribuídos de uma forma super ordenada no cosmos, assim. Basicamente, vivendo a batalha espiritual, que é a batalha que é narrada no Apocalipse, onde 1/4 das estrelas do céu é varrida, ou seja, 1/4, desculpa, obrigado pela correção. 1/3 das estrelas é varrida, ou seja, 1/3 dos anjos são decaídos. Qual que é essa quantidade? Se a gente comparar exatamente nesse ali, que a quantidade das estrelas do céu é a quantidade de anjos, está falando de bilhões de anjos que foram varridos. Então, assim, quando alguém fala que, por exemplo, o inferno está vazio, ele não está. Pelo menos 1/3 dos anjos está no inferno. E a gente acredita no mundo do céu, que é o mundo invisível. Você consegue ver o quanto que é muito mais complexo a profissão de fé do que só a gente ler e creio no Criador do céu e da terra? Se eu falo que eu creio que ele criou o céu, eu falo que eu creio no céu. O que está no céu? São os anjos. Se eu creio que os anjos existem, eu creio que existem os anjos decaídos, que incluem o inferno. E se existe o céu, existe um purgatório para chegar até o céu. E aonde começa a terra. E o mundo invisível tem efeitos visíveis. Então, a ação do mal tem um efeito visível, assim como a ação da graça tem um efeito visível. E quando eu falo que Deus é todo-poderoso, eu também não posso. Estou quase acabando. Eu também não posso negar que Deus permite todas as coisas.
coisas que a gente julga boas e coisas que a gente julga más. Se eu falo que eu acredito nesse primeiro artigo, eu necessariamente acredito que se Deus mandou alguma coisa ruim na minha vida, se Deus mandou uma doença, uma falta de emprego, sei lá, qualquer coisa, é porque isso, para minha salvação, é um bem. A gente já falou aqui sobre a história do Jó, já falou várias vezes sobre isso, mas esse é um tema que não é um tema acessório à nossa fé. Não é algo que eu posso acreditar que tudo provém de Deus, inclusive as coisas que não são boas. Se Deus é todo-poderoso, só Ele pode tudo. E se Ele pode tudo, Ele que vai permitir que as coisas aconteçam na minha vida. Lógico que tem muito no nosso dia a dia. Deus nos criou com um amor infinito, Ele nos deu o livre-arbítrio, e eu posso escolher o meu caminho. E eu posso viver um caminho que eu vou me aproximar a Ele e um caminho que eu vou me afastar dele. Não significa que viver um caminho mais próximo de Deus, eu vou ter um caminho com menos sofrimento e com menos provação. Na verdade, o que a gente vê é o contrário. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu vou tendo recompensas nesse mundo, porque a recompensa já está sendo dada agora. Nos flores do Evangelho, essa recompensa já foi dada nesse mundo. E quanto mais eu aproximo de Deus, mais eu vou ter os sofrimentos. Porque mais eu vou igualando a Deus, mais eu vou ficando parecido com Jesus. E mais eu vou juntando o meu sofrimento com Ele. Vou encontrando o amor dele também no sofrimento. Eu vou dando sentido para o sofrimento. Porque quem vive longe de Deus, vive o sofrimento como uma dor, como um problema, e vai resolver de qualquer forma, vai gastar dinheiro, vai culpar as pessoas, e aquilo ali vai passar ou não. E acaba. No momento que vem a morte, acaba. Quando a gente vive em comunhão com Deus, o sofrimento ele passa a ter um significado. E aquele significado pode ser a minha santificação, eu estou sofrendo, pode ser a santificação das pessoas que estão perto de mim, a gente pode fazer igual o Carlos Apontes fez quando ele estava no hospital, os 3 dias que estava no hospital, ele ofereceu o sofrimento dele ao Papa. Ele falava que o Papa Bento, que estava sendo perseguido na época, estava sofrendo mais do que ele. Então, o cristão, assim como Jesus deu significado para todo aquele flagelo e a cruz, e ele falou, faço nova todas as coisas, inclusive o sofrimento, ele faz novo o sofrimento. A partir daquele momento, o sofrimento ele não é só uma dor de ponto, ele tem um sentido maior do que esse. Quanto mais próximo nós ficamos de Cristo, mais o sofrimento vai ganhando sentido. E eu sei de alguns relatos de pessoas que entenderam muito o porquê que estão aqui, o que eles estão fazendo, se aproximaram muito de Deus por causa do sofrimento. O sofrimento foi peça assim, fundamental na conversão dessas pessoas, e algumas que já se foram até na salvação delas. Eu tenho plena confiança nisso. Então, assim, não caiam nessa crença que é super comum de acontecer, de que eu vou estar perto de Deus e os problemas vão acabar. E preparem-se para, eventualmente, isso vai aumentar. E os primeiros sinais que acontecem isso são sinais, entre aspas, bobinhos, de ciclos de amizade, de você acabar sendo visto pelas pessoas como uma pessoa diferente, você começa a não ser chamado mais para algumas coisas, quando você começa a escolher ir à missa, a frequentar lugares, as pessoas começam a te criticar, quando você passa a fazer coisas que você não fazia antes, começa a perder amizades. E eu posso falar isso porque isso já aconteceu comigo, quando eu era adolescente, mas isso acontece com todo mundo. Por quê? A gente muda. E o mundo vê essa mudança. Quando a gente se aproxima de Cristo, a gente começa a refletir a imagem de Cristo. Para algumas pessoas, isso vai atrair. E aí vocês vão
conquistar pessoas novas no ciclo de vocês? Para outras pessoas, isso vai repelir. São as pessoas que não querem ver Cristo. Qual que é o nosso papel? Primeiramente, é amar todo mundo. Mas é com atos, primeiramente, e depois, quando tiver abertura com palavras, e trazendo essas pessoas que um dia foram muito próximas e começaram a se afastar de nós, depois que nós mudamos, para viverem isso com a gente também. Principalmente dentro da nossa família. Nós somos corresponsáveis pela salvação das pessoas. Principalmente quando a gente está falando de relação de pai e filho. Os avós também têm uma certa hierarquia nesse sentido. Então, conectando de novo com o quinto mandamento, nós que estamos aqui, nós somos, de uma certa forma, vou falar de certa forma, para a nossa família em geral, mas de uma forma muito concreta, para as nossas famílias de primeiro grau ali até segundo, corresponsáveis pela salvação das pessoas. Nós temos a obrigação de passar a nossa fé para as outras pessoas. Se a gente vai ser bem sucedido ou não, já não está no nosso controle. E o que eu posso falar para vocês, entrando nesse assunto, dando um pequeno testemunho, é que é muito mais fácil falar para vocês do que falar dentro de casa, pelo que é a verdade, né? Que santo de casa não faz milagre. Eu demorei, meus pais sempre foram católicos, mas não tão praticantes assim, iam à missa todo domingo, mas assim, não se confessavam, tinha muitos anos, meu pai principalmente, e eles, depois de muitos anos que eu já estava na igreja, de muito tempo que eu tentei, tive até alguns embates com eles, assim, de palavras sobre a igreja, eles só passaram a viver uma fé mais próxima depois que eu passei a viver uma fé mais verdadeira. E eu comecei a ter atos realmente de mudança de comportamento. Porque, assim, por que o santo de casa não faz milagres? Muito porque quem é muito próximo sabe muito bem os defeitos. E aí, sei lá, meu pai ele sabe todos os meus pecados. Todos não, mas muitos deles. Ele me vê falando coisas de Deus, como que ele tem que agir. Eu acabo sendo um pouco descredibilizado. E aí essa palavra, ela tem, não é que ela não tem poder, mas ela não penetra tão fundo. Mas a partir do momento que eu tenho uma mudança verdadeira de atitude, e sem falar nada, ele vê a mudança em mim, aí esse testemunho passa com muito valor. E foi assim que aconteceu com meus pais. O momento que eu parei de querer trazer eles incessantemente para a igreja, para fazer encontro, para rezar terço, para se confessar, e comecei a viver isso mais. Eles começaram a perguntar para mim. Minha mãe primeiro, veio perguntar de confissão, veio perguntar de terço, um monte de coisa. E meu pai, depois, por causa dela, começou ele também. Então, assim, é muito importante a gente conhecer, é muito importante, a gente tem muito, acho que, não sei se todo mundo, é difícil generalizar, mas eu acho que quase todo mundo aqui já teve momentos que quis até brigar por causa de coisas que acredito, mas pelo menos na minha vida eu consegui muito mais abertura para falar depois que os meus atos falaram primeiro. E a partir dos meus atos, as portas foram se abrindo para eu falar com as pessoas, para eu trazer mais gente. E aí a nossa responsabilidade vai aumentando, porque nós acabamos virando responsáveis por outras pessoas. Né? E aí redobra a nossa atenção, redobra a nossa vida, igual a gente brincou, não sei se na última aula, na outra, eu falei negócio de confessar na missa, que alguém até brincou, nossa, você confessou isso tudo também? É porque a gente não vou generalizar, né? Mas a partir do momento que você assume uma posição de trazer as pessoas para Cristo e falar sobre Cristo para as pessoas, seja em menor ou maior escala, é comum você se cobrar cada vez mais.
E se você quiser mesmo ser alguém que vive a nossa fé, nós somos a igreja apostólica. O que o apóstolo faz? Ele vai anunciar. E quem que anuncia? É quem vive, é quem sabe, é quem conhece, é quem tem a fé. Então, a formação é super importante, mas sem deixar a parte da recurso da oração, sem deixar a vivência. Tudo é muito importante, principalmente a consciência do que a gente está fazendo, sabe? Acho que no final das contas o importante é a gente, beleza, estamos estudando, estamos sabendo dos artigos, estamos sabendo no detalhe o que significa emprego no Criador do céu e da terra, mas a gente tem que entender também o reflexo disso na nossa vida. A vida do cristão é uma vida difícil, sempre foi. Não está mais difícil agora do que era na época dos romanos. São só tempos que são diferentes. Mas cada época tende a falar que a sua época vive a maior crise de todos os tempos. Eu não acredito particularmente nisso. O importante é nunca parar de pedir pela fé. Porque a partir da fé, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Beleza? E aí a mensagem que eu falei no ano passado, e vou falar até a gente terminar os 12 artigos, é: leiam de fato, né, rezem de fato a confissão de fé, meditando o que vocês estão falando. Lógico, se vocês nunca pararam para ler, muito difícil vocês entrarem nessa profundidade que a gente foi entrando aqui agora. Mas eu vou entrando com vocês nas próximas aulas. Mas tentem olhar um pouquinho através daquilo que a gente professa, sabe? Chega em casa, lê uma vez, lê outra, pô, creio, pode falar na comunhão dos santos. Poxa, o que é comunhão dos santos? Dá uma pesquisada, pela parte Paulo Ricardo, comunhão dos santos. Para vocês irem também entendendo aonde que vocês precisam conhecer mais. Porque eu tenho uma confiança boa de que vocês vão ter dúvida em pelo menos, uma dúvida de fé, em pelo menos um dos 12 artigos. Geralmente, muita gente tem dúvida na comunhão dos santos, por exemplo. Tem muita gente que tem dúvida quando fala da Santa Igreja Católica, porque como que a igreja pode ser santa se ela é composta por homens e por pecadores? Então, muita gente tem dúvidas em alguns pontos específicos. Falar de Deus criador do céu e da terra é relativamente fácil. Então, para as próximas aulas serem mais proveitosas, meditem sobre os artigos e já venham com as dúvidas. Que aí, beleza. Se eventualmente eu não souber responder alguma, ótimo. Porque aí vai gerar uma dúvida em mim, que eu vou buscar e vai todo mundo melhorar e crescer na fé. Beleza? Mas, assim, não falem de maneira robótica, não professem de maneira robótica o creio. Ele é extremamente importante. Ele é a base do que a gente acredita. E, igual eu falei na aula passada, a posição que ele está na missa é crucial. Antes dele, a gente acolhe Jesus que chega, a gente pede pelos nossos pecados, a gente ouve a palavra dele, o padre explica essa palavra para a gente. E antes da gente viver o ápice da missa, que é a comunhão, a gente fala, beleza, eu acredito nisso tudo que está acontecendo aqui. Eu acredito nessa igreja de 2000 anos, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito na tradição, no magistério, Nossa Senhora. Eu me sinto pronto para comungar o corpo de Cristo. É isso que a oração do credo, naquela hora da missa, faz. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma coisa? Pessoal de casa aqui também? Eu acho muito esquisito falar o pessoal de casa. Eu me sinto sei lá, um youtuber. Não combina muito comigo. Então, fechou, pessoal. Se ninguém tem dúvida, vamos encerrar. Agora a gente sempre encerra. Antes de encerrar, um recado. Quem for fazer a primeira comunhão, me manda uma mensagem só para eu confirmar os nomes certinhos com a secretaria, que a gente está organizando as coisas já para missa. Beleza? Preciso falar agora, não, só me manda lá. Pode ser no grupo ou no privado, eu vou te organizando. Beleza?
Isso, não vai ter alteração. Eu posso até confirmar aqui, eu não lembro de cabeça. Peraí. Aí, eu lembro que é uma sexta-feira, 28 de novembro. Estou olhando aqui para confirmar. Isso, 28 de novembro. Tá? Isso. E é, muito provavelmente será a mesma missa da primeira comunhão, tá, pessoal? A gente está vendo se vai ser separado, mas muito provavelmente vai ser a mesma, tá? O padre está só vendo lá com o bispo, mas assim, muito provavelmente vai ser a mesma. Nos últimos anos sempre foi a mesma. Perguntaram aqui o horário da missa, deve ser 7h30, tá? Não confirmou ainda, mas geralmente é 7h30 da noite. Mais perto, e está chegando, né? Eu vou passar mais orientações, mas não tem muito mistério, não, tá? É só ir com o padrinho ou madrinha, que tem que ser crismado. Vocês vão estar de roupas brancas, claras ali, mas não tem muito mais que isso, não. Vai ter um lugar reservado para vocês, tá tudo certo. Mas mais para frente eu trago detalhes. Não precisa de uma preparação muito especial. Tá? Preparação especial que já está vivendo o ano todo. Aí, tinha que perguntar também na aula passada, vou reforçar isso. Não é obrigatório para o sacramento que vocês tenham confessado recentemente. Mas, quem for fazer a primeira comunhão, não, tem que confessar, tá? Senão não pode receber a Eucaristia, né? Se não tiver estado de graça. Então tem que confessar um pouco antes. Quem for receber o Crisma, é recomendado que esteja confessado para ter certeza que está em estado de graça e conseguir garantir receber todas as graças que o sacramento da Crisma oferece. Mas, assim, é uma boa prática, é uma recomendação, assim como uma recomendação para todo mundo estar sempre com a confissão em dia. Beleza? Mas nessa frente eu trago mais detalhes. Fechado? Alguém tem alguma coisa? Então vamos encerrar com esse Pai Nosso, Ave Maria e o Santo Anjo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Tanto antes do Senhor, Deus é muito santo. Eu confio na piedade divina, sempre que rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Foi automático do texto. Nossa, eu ia falar alguma coisa, até esqueci. Depois de lembrar, eu mando para vocês. Pessoal, valeu. Vou encerrar aqui o vídeo, tá? Obrigada. Com Deus. Obrigada, Gabriel. Boa noite. Obrigado, Gabriel. Boa noite. O que eu ia falar, né?